Se você entende essas frases que estão aparecendo aqui agora, parabéns, seu francês é impressionante. Mas cuidado, pois a maioria dos alunos trava exatamente aqui. E por isso mesmo que eu convido você a ficar comigo até o final dessa aula, porque se você dominar essas expressões, você vai subir de nível agora. Se virar, nós falamos se débrouiller. Se débrouiller. Repete para mim. Se débrouiller. Très bien. Aqui temos apenas um biquinho no início, se, e esses dois L's vão ter o som de ye. Tanto que você pode constatar isso na transcrição fonética. Ó. Se débrouiller, se débrouiller. E algo muito interessante para que você possa entender é que esse se virar não é quando eu faço isso aqui, ó. Estou me virando, tá? Não está relacionado ao movimento. Imagina que você pede ajuda a uma pessoa e simplesmente ela te dá uma resposta. Ah, te vira. Então, é exatamente esse se débrouiller aí, tá bom? É esse sentido aí do te virar. E como é que a gente falaria, ah, te vira em francês? Débrouille-toi. 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 Essa é uma maneira um pouco mais informal. Se fosse mais formal, utilizando o vous, aí você falaria isso aqui, ó. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. E, logicamente, entenda que toda vez que você for conjugar um verbo e utilizar o vous, ele pode ter o sentido de singular e plural. Então, aqui, quando você fala débrouillez-vous, também significa se virem, se virem. Débrouillez-vous. E eu trouxe uma frase de exemplo para essa palavra se débrouiller. Eu me viro bem em francês. Je me débrouille bien en français. Je me débrouille bien en français. Repete comigo devagar. Je me débrouille bien en français. Agora fale a frase completa. Je me débrouille bien en français. Muito bem. Se enganar ou cometer um erro, nós falamos se tromper. Se tromper. A frase de exemplo, eu me enganei de caminho. Je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. Répète. Je me suis trompé de chemin. Très bien. Faça atenção aqui no início, porque temos 3 biquinhos. Je me suis trompé de chemin. E essa frase está relacionada à fala de uma mulher. Isso porque esse carinha aqui, ó, esse verbo, tem 2 vogais e, 2 vogais e. Então, se eu tirar uma, a pronúncia permanece a mesma, no entanto, aqui é um homem que está falando. Je me suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. E só corrigindo aqui a transcrição fonética. Je me suis trompé de chemin. E lembrando que aqui, ó, tem um biquinho aqui no final também, tá? Você não pode falar chemin. É chemin, chemin. Aproximadamente ou mais ou menos, nós falamos à peu près. À peu près. Repete. Muito bem. Havia aproximadamente 20 pessoas na reunião. Il y avait à peu près 20 personnes à la réunion. Il y avait, deixa eu colocar aqui para você, il y avait à peu près 20, ó, o número 20, 20 personnes à la réunion. Então, aqui tem um biquinho, tá? Réunion. No início aqui, você pode falar um pouco mais aberto ou fechado. Il y avait ou il y avait, ambas estão corretas. Além disso, essa maneira aqui ela é mais formal,
quando nós falamos il y avait. E se você quiser falar como se fosse no dia a dia, mais informal, vamos dizer assim, il y avait. Il y avait, é mais fácil, né? Il y avait à peu près 20 personnes à la réunion. De agora em diante, désormais. Désormais. Repete. Muito bem. E lembrando que muitas palavras que estamos vendo aqui também têm outros sentidos bem parecidos. Por exemplo, se eu escrever essa palavra aqui, dorénavant, também tem o mesmo sentido de agora em diante. Dorénavant. Mas vamos deixar aqui o désormais, tá bom? Désormais. De agora em diante, eu vou prestar mais atenção. Désormais, je vais faire plus attention. Muito bem. E algo interessante para que você possa entender também é com relação a isso aqui, ó. Je vais faire. O que significa je vais faire? Eu vou. Muito bem, très bien, fazer. Je vais faire. E se você falar assim, ó, eu vou prestar mais atenção, eu vou fazer mais atenção, não significa a mesma coisa? Pois é, por isso que eu preferi colocar esse carinha aqui, ó, prestar. Atrasado, atrasada. En retard. En retard. Repete. En retard. Muito bem. A nossa frase de exemplo. Estou atrasado para o trabalho. Je suis en retard pour le travail. Mais devagar. Je suis en retard. Vamos por parte, tá? Je suis en retard. Repete para mim. Je suis en retard pour le travail. Muito bem. Falando a frase completa. Je suis en retard pour le travail. Muito bem. E aí, aqui, ó, eu disse o quê? Atrasado ou atrasada. Então, significa que essa frase aqui também tem o sentido feminino, tá? Eu estou atrasada para o trabalho. Je suis en retard pour le travail. E algo interessante sobre essa palavra, o trabalho, le travail. Quando a gente fala devagar e mais formal, a gente vai ouvir aqui esse ai, le travail, le travail. No dia a dia, falando mais rápido, a gente não vai ouvir muito esse a no final, tá? Esse ya. Você vai ouvir le travail, le travail, le travail. D'accord? Precisar de, avoir besoin de, avoir besoin de. Também posso traduzir por necessitar de alguma coisa, tá bom? Avoir besoin de. Preciso de ajuda, por favor. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. E aqui, ó, biquinho. J'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Tem esse carinha aqui, ó, s'il te plaît. Você pode falar s'il te plaît também, sem pronunciar isso aqui, tá? Esse L. É como se fosse aqui, ó. S'il te plaît, s'il te plaît. É mais informal, tá bom? Agora, se fosse algo mais formal, para uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha que você, uma pessoa que você não conhece, você pode utilizar o vous. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Ou você pode colocar o s'il vous plaît na frente, tá? E falar s'il vous plaît. Foi pequeno aqui. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Repete aí. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Très bien. Evidentemente ou obviamente, évidemment. Évidemment. Repete. Évidemment. A nossa frase de exemplo, obviamente eu escolhi a solução mais simples. Évidemment, j'ai choisi la solution la plus simple. Évidemment, j'ai choisi la solution
La plus simple. Lembrando que aqui a gente pronuncia esse S. La plus simple. E j'ai choisi está no passado, no passé composé. Aqui você tem o auxiliar avoir e aqui você tem o particípio passado do verbo escolher, que nós falamos choisir. Choisir. Mas o particípio passado nós falamos choisi. Choisi. Então, j'ai choisi significa eu escolhi. La solution, atenção porque aqui tem o biquinho, la solution la plus simple, la plus simple. Agora eu vou falar a frase completa, depois, c'est vous. Évidemment, j'ai choisi la solution la plus simple. Viu? Eu sabia que você ia conseguir. Estar ciente, sabendo, informado. Ficou um pouco confuso, né? Mas, enfim, être au courant. Être au courant. Repete. Être au courant. Você vai entender agora com a frase de exemplo. Eu não estava sabendo que tu ia vir. J'étais pas au courant que t'allais venir. Mais devagar. J'étais pas au courant que t'allais venir. Muito bem. Essa frase também está no passado, mas não no passé composé. Aqui estamos utilizando o l'imparfait. Voilà. L'imparfait, tá bom? J'étais pas au courant que t'allais venir é uma maneira um pouco mais informal. Ela é mais usada na vida cotidiana. Agora, se for para uma redação, se for para algo mais formal mesmo, aí você tem que usar isso aqui, ó. Je n'étais pas au courant que tu allais venir. Então, a gente muda aí a pronúncia, tá? Porque no início aqui, ó, você tinha excluído tudo isso aqui, ó. Ficou assim. J'étais, mais fácil, né? J'étais e je n'étais. Je n'étais. Aqui a gente utiliza o biquinho. Já dessa outra maneira, você não utiliza o biquinho. É direto. J'étais. J'étais pas au courant que t'allais venir. A mesma coisa acontece aqui porque eu excluí o pronome. Então, ó, tu allais é a mesma coisa de eu escrever t'allais. T'allais venir. T'allais venir. Então, para você falar, eu não estava sabendo, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, que é exatamente isso aqui, ó. J'étais pas au courant, que é a maneira mais comum na vida cotidiana. Se for mais formal, lembra, coloca isso aqui, ó. Je n'étais pas au courant. Perceber, se dar conta, noção, a gente diz se rendre compte. Se rendre compte. A nossa frase de exemplo, ó, me dei conta do meu erro. Je me suis rendu compte. Complicou, né? Tem o quê? 4 biquinhos. Je me suis rendu compte de mon erreur. Je me suis rendu compte de mon erreur. Repete para mim. Je me suis rendu compte. Complicou? Je me suis rendu compte de mon erreur. Muito bem. Essa pronúncia aqui no final, ó, erreur, 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 erreur. Agora, para você falar um pouco mais rápido, je me suis rendu compte de mon erreur. Se ficar complicado, tenta falar devagar e aí vai aumentando a velocidade. Um outro exemplo, só que utilizando aqui o sentido de noção, você tem noção do que está dizendo? Tu te rends compte de ce que tu dis. Tu te rends, 2 biquinhos, tu te rends compte de ce que tu dis. Parece que a gente está
lá no alfabeto, né? De ce que tu dis. É porque é um pouco complicado mesmo. Só que, quando a gente está conversando realmente, a gente não vai falar dessa maneira. De ce que tu dis. A gente vai falar isso aqui, ó. De ce que. De ce que. Ó. De ce que. Essas três palavras vão ter essa pronúncia. De ce que. De ce que. Repete. De ce que. De ce que tu dis. De ce que tu dis. De ce que tu dis. Mais devagar. De ce que tu dis. E lembrando que aqui é o biquinho, tu, e aqui, nesse i, você não vai falar tu dis. Até eu errei. Tu dis. Olha o i. Tu dis. Tu dis. Tu te rends compte de ce que tu dis? Complicou? Mais devagar. Tu te rends compte de ce que tu dis? Muito bem, très bien. Se você chegou até aqui, parabéns, pois isso mostra realmente o quão comprometida e comprometida você está com o aprendizado da língua francesa. Mas me diz aí nos comentários, tem alguma dessas expressões que você não conhecia? Escreve aí. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma aula nova. Merci beaucoup et à très bientôt, mes amis!